Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e hoje estamos aqui para ter uma aula de matemática, né? E o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos aprender e relembrar um pouco sobre as figuras geométricas espaciais, né? E para a gente começar, eu quero que você dê uma olhadinha aqui em cima dessa mesa, visualize todas essas figuras que nós temos aqui, né? Olha só, né? Observem aqui, olha, tem uma figura um pouco diferente das outras, né? Por que será que ela é diferente? Ah, será que é porque ela rola, né? Ah, essa daqui rola. Então, se você observar aqui, eu tenho outras, ó, que elas não vão rolar, né? Olha só, tem um quadrado, né? Um cubo aqui. Olha só, cubo, tenho pirâmides, né? Observe, essa pirâmide aqui, ela tem uma base, né? Olha aqui, ela tem uma base, essa base aqui, ó, quadrada. Mas eu tenho outra, né? Aqui uma outra pirâmide, a base dela aqui, ó, é uma base triangular, né? Tá vendo a diferença? Então, nós temos... E essa daqui, que diferente, olha só. Uma base retangular, né? Uma pirâmide também, né? Da mesma forma, nós temos outras figuras, ó. Essa figura aqui espacial. Ela tem aqui, ela tem 5 lados, né? Então, se eu observar essas imagens aqui, eu posso separar ela em outros grupos, né? Qual o primeiro grupo que eu vou separar dela? As que rolam, tá bom? Olha só, nós temos aqui uma esfera, né? Ela rola, né? Então, eu vou te separar as que rolam, tá bom? Temos aqui também um cone, olha só. Estão vendo? Separar todas as que rolam. Vou tirar. E agora, nós vamos ficar só com os polígonos, né? Observando aqui, nós ainda podemos separar essas que têm 2 grupos. Vejam aí os formatos dela. Ainda dá para separar? Estou ouvindo alguém falar que sim. Professora, nós temos aí pirâmides, dá para a gente separar. Vamos fazer um grupo das pirâmides? Então, vamos colocar as pirâmides para cá. Vamos tirar esses outros objetos. As pirâmides menores. Opa! Aqui, então, nós temos um grupo só de pirâmides. E aqui nós temos um outro grupo, que nós chamamos prismas, né? São vários prismas, olha só. Estão vendo? Então, todos esses aqui nós chamamos de prismas. E todas essas outras nós chamamos de pirâmides. As que rolam, nós vamos aprender sobre elas em uma outra aula. Então, hoje nós vamos estudar as formas, né, as figuras geométricas espaciais e nós vamos enfatizar os poliedros, né, que contêm os prismas e as pirâmides. Vocês observam, né, como vocês viram, que elas têm uma base. E muitas delas, né, têm as bases diferentes, ó, quadrada, né, triangular. Então, existem diferenças, né? Aqui, ó, dos prismas, nós temos também bases diferentes, ó. Perceberam? Lados diferentes, ó. E de acordo com o formato, modifica, né, a quantidade de lados que essa figura vai ter, certinho? Agora acompanha comigo na telinha, eu vou te mostrar, né, um conceito sobre isso. Vocês observaram que todas as figuras, né, elas têm, né, um formato, uma base com formatos diferentes. E de acordo com esses formatos, elas vão ter uma quantidade de lados, certinho? Agora veja comigo aí na telinha. Os sólidos geométricos, né? As figuras também são conhecidas como sólidos. Sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem 3 dimensões, porque ela possui largura, comprimento e altura. E por isso dizemos que são
tridimensionais, né? Por isso nós chamamos essas figuras de tridimensionais, porque elas têm altura, comprimento e possuem a sua largura, né? São exemplos de sólido geométrico o cone, a esfera, a pirâmide e o prisma. Nós vimos que hoje nós vamos trabalhar só com as pirâmides e com os prismas, né? E também ela tem as suas faces, né? Elas têm as suas faces. E para a gente ver um pouco mais sobre isso, olha só. Aí na imagem mostra a facezinha, a aresta e a vértice, certinho? E para você entender melhor sobre isso, eu trouxe aqui para vocês, né, uma forma da gente montar esse cubo aqui. Nós vamos montar esse cubo e para nós representarmos as nossas arestas, nós vamos usar o palito de dente, certinho? Nós vamos usar o palito de dente. E para representar as vértices, nós vamos usar a jujubinha, tá bom? Então, nós vamos montar aqui a primeira face desse cubo. Vamos montar aqui a primeira face desse cubo. Estamos montando a primeira face. Então, aqui eu tenho a primeira face desse cubo, certinho? Vou descer, vou montar mais uma face. Observe, já tenho mais uma face. E agora, eu vou unir, né, essas duas faces, para eu ter aqui o meu cubo. Você pode estar fazendo isso aí em casa também, para você entender o conteúdo bem direitinho. Já fiz a face de baixo, né? Das laterais. Olha só, prontinho o meu cubo, olha só. Né? Ele tem aqui todas as suas faces. E a gente percebe, olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lados, né? Nós temos 6 faces. Agora que nós temos o cubo pronto, vamos ver quantas arestas nós temos no cubo. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A quantidade de arestas. Agora vamos ver quantas vértices tem um cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho, então, nós sabemos que o cubo agora, né, ele tem 6 lados, né, 6 faces, ele tem 8 vértices e 12 arestas, né? Olha só, nós conseguimos fazer o cubo. Do cubo, a gente pode criar essa pirâmide aqui, ó, a pirâmide de base triangular. Vamos lá construir a pirâmide. Dá para vocês fazerem qualquer forma que vocês quiserem aí na casa de vocês, né? Vocês podem estar utilizando, né, palito de dente e a jujubinha. Cuidado com as pontinhas dos palitos, né? Sempre que vocês forem fazer, peça supervisão de um adulto para você fazer. Olha só. Aqui nós já temos, né, uma pirâmide de base quadrada, né? Uma pirâmide de base quadrada, certinho.
Aqui nós temos a sua base, que é quadrada, e todos os lados são pirâmides, são triângulos, olha só. Então, vamos ver, né, quantas arestas nós vamos ter agora na pirâmide de base quadrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos ter 8 arestas. E quantas vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Uma coisa interessante de vocês saberem é que todas as pirâmides, elas vão ter uma vértice que une todas as laterais, né? Sempre aqui na pontinha. Viram? Sempre aqui na pontinha nós vamos ter. Muito bem. Agora vamos, né? Vocês já aprenderam como fazer as formas. Dá para fazer várias outras, né? Vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês. Agora vamos estudar um pouco sobre os prismas. Os prismas são caracterizados por serem poliedros com duas bases congruentes e paralelas, além das faces planas laterais paralelas. Como é que é isso? Observe aqui comigo. Veja aqui. Ela tem congruentes porque são do mesmo tamanho. Duas, né, bases congruentes. Elas são do mesmo tamanho, do mesmo formato, ó. Né? E elas são paralelas por quê? Porque é uma de frente para a outra, uma do lado da outra, ó. Duas bases, certinho? São congruentes porque têm o mesmo tamanho e são paralelas porque elas estão uma ao lado da outra, uma de frente para a outra. E tem as suas faces planas, olha. Uma face, 2, 3, 4, 5, porque aqui eu tenho um prisma pentagonal, certinho? Agora vamos continuando. O prisma triangular. Observe aí, nós temos o prisma triangular e a sua planificação, né? Do lado aí do prisma. Essa daí é a planificação, uma das formas de planificar. Temos o prisma retangular, né? Que nós temos aí em formato de uma caixa. Se você for encontrar na sua casa, se você tiver uma caixa de sapato, vai representar muito bem o prisma retangular, ou a caixa de creme dental também. Ele é um prisma retangular. E se você abrir a caixa, né, você vai ter aí a sua planificação, certinho? Temos o prisma pentagonal, que foi o que eu mostrei para vocês aqui, né? Ele tem 5 lados, né? Tem a sua base, né? E olha só, a sua planificação, né? Esse daí é um formato de planificação. Temos o prisma hexagonal. E aí a sua planificação. Todas as figuras geométricas espaciais, elas vão ter uma planificação. Existem outras figuras, existem outros prismas com outras bases. Eu trouxe aqui para vocês verem os mais comuns. Os prismas, aqui nós temos o prisma heptagonal, né? Porque ele tem 7 lados, mas nós vamos ter prisma com 8 lados, com 9 lados, e assim sucessivamente, tá bom? Eu quero falar também para vocês do cubo. Ele também é um prisma, né? É claro que todas as figuras ela têm os seus nomes, mas eu quero falar do cubo. Observe que o cubo aí na telinha, ele tem todos os lados do mesmo tamanho, né? Por isso que ele se caracteriza pelo cubo. Observe, ó, essa face é do mesmo tamanho, a base dele e as faces vão ser todas do mesmo tamanho, então ele é especial, tá bom? E agora, né, nós vamos encerrar. Você gostou dessa aula? Ficou com alguma dúvida? Você pode estar acessando a nossa plataforma Eduque. Nela você vai poder rever essas aulas quantas vezes você desejar, tirar suas dúvidas ou aprender um pouco melhor, porque você sabe, quanto mais você vê ou mais você estuda sobre um conteúdo, melhor fica o seu aprendizado. Te vejo na próxima aula. Fica com Deus!